Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros internautas. Sou o Dr. Tijoy Kokekie, sou cirurgião cardiotorácico especializado em doenças cardiorrespiratórias. Hoje o nosso tema é sobre hipertensão arterial, que nós encontramos no dia a dia. Vamos falar sobre a sua definição, a importância, fatores de risco, diagnóstico, prevenção, tratamento. A hipertensão é uma condição crônica caracterizada pela pressão arterial elevada. Esta condição é de extrema importância devido ao seu impacto na saúde cardiovascular. Os principais fatores de riscos incluem a dieta inadequada com excessiva ingestão de sal, sedentarismo, predisposição genética, e esta apresentação abordará definição e importância dos fatores de risco, diagnóstico, prevenção e tratamento, conclusão em palavras bem simples. Qual a importância da hipertensão arterial? A pressão arterial tem um impacto importante devido ao seu alto grau de morbidade e mortalidade nas doenças cardiovasculares. Portanto, o controle da pressão arterial é crucial para reduzir o risco de complicações graves, incluindo ataque cardíaco, AVC e insuficiência renal. Nesse diagrama nós podemos verificar, oferecido pela Organização Mundial de Saúde em 2017, em que os principais fatores de risco e causa da mortalidade na época é pressão alta, o fumo e o diabetes. São essas as principais causas de aumento da mortalidade cardiovascular. A hipertensão é caracterizada pela elevação crônica da pressão arterial com valores acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Esta condição aumenta o risco de doenças cardiovasculares como AVC, insuficiência renal e infarto. E o diagnóstico é feito através das medições regulares da sua pressão arterial. Os fatores de riscos principais são o sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool e de sal em excesso, diabetes, a idade também tem contribuído muito para a problema arterial devido ao enrijecimento das artérias. A etnia negra tem mais probabilidade de hipertensão arterial. Então, quais são os níveis normais e ideais da pressão arterial? O nível ideal é 120 por 80. Valores acima de 140 por 90 confirmam o diagnóstico de hipertensão arterial. Portanto, ela deve ser medida frequentemente. Vamos lembrar que nossa meta ideal, então, para qualquer idade é 120 por 80. Exceção feita às pessoas acima de 60 a 70 anos, em que essa cifra pode ser aumentado mais de acordo com a idade do paciente. O diagnóstico normalmente de hipertensão é feito através das suas medidas de pressão regular. E quando encontrado valores acima de 140 por 90, confirmam o diagnóstico. Portanto, é essencial monitorar a pressão arterial através do aparelho chamado MAPA, que é o monitoramento ambulatório da pressão arterial, ou MRPA, especialmente em indivíduos com alto risco de hipertensão. Quais são os sintomas e sinais de hipertensão? Bom, quando existem esses sintomas, como por exemplo, dor de cabeça, tontura, cansaço, enjoo, falta de ar ao caminhar ou sangramentos nasais e principalmente dores na nuca, pode suspeitar de uma hipertensão. Mas muitas vezes uma enxaqueca também pode elevar a pressão alta, mas é devido à enxaqueca e não à hipertensão. Mas a hipertensão arterial faz parte de um grupo de doenças chamadas doenças silenciosas. O que significa isso? Que a hipertensão na maioria das vezes, elas são assintomáticos. Já encontrei várias vezes nos consultórios médicos, isso no pronto-socorro, o paciente só veio lá para outro problema, de gripe, tosse, ou para fazer o check-up. E ao medir a pressão, as cifras estão bem elevadas e o paciente não sente absolutamente nada. Por isso que a hipertensão é uma coisa grave. Muitas vezes a pessoa sofre de hipertensão e não sabe. Dessa forma, é necessário que, de vez em quando, principalmente as pacientes que têm fatores de risco, façam regularmente medição de pressão arterial. Então, as complicações principais da hipertensão arterial
é o infarto agudo do miocárdio, a insuficiência cardíaca em decorrência da necessidade de mais trabalho cardíaco para manter a pressão alta, os acidentes vasculares cerebral, que é o derrame, pode provocar insuficiência renal e problema de retina, que pode levar à cegueira. Então, o tratamento da hipertensão inclui modificações do estilo de vida, como dieta e exercícios, bem como o uso de medicamentos antihipertensivos quando necessário. Dessa forma, mantendo a pressão arterial sob o controle, reduzindo o risco de complicações cardiovasculares. Então, a prevenção da hipertensão envolve a adoção de um estilo de vida mais saudável, uma dieta equilibrada, com consumo bastante de frutas e verduras e legumes, praticar regularmente exercício, redução do consumo de sal, que é principal, e álcool, e abandono do tabagismo. A conscientização sobre a importância do controle da pressão é fundamental. Relembrando que dia 26 de abril é o Dia Nacional de Pressão Arterial, de controle de pressão arterial. Conclusões: que a hipertensão é uma condição de extrema importância devido ao seu impacto na saúde cardiovascular. A conscientização, prevenção e tratamentos adequados são essenciais para reduzir o risco de complicações graves. O controle de pressão arterial deve ser uma prioridade na promoção da saúde. Muito obrigado por assistir e estou a dispor qualquer esclarecimento. Obrigado.